Boa noite. Será que vamos ter quadrinhos? Vamos. Nós temos 3 palestras públicas na casa. Uma delas, que é a primeira que abre a semana, é essa desse trabalho. E as 2 subsequentes, as 4 subsequentes, né? É amanhã, na quinta-feira, com a Adenauer, na sexta-feira, no trabalho de cura, e no sábado, no Evangelho. Por vezes, somos levados a entender o trabalho de desobsessão como um atendimento feito dentro do salão. Precisamos estar atentos para a ideia de que o Espiritismo vem acabar com o halo místico das coisas, para tentar nos colocar de maneira clara que não existem milagres. Não existem milagres. Existem coisas que nós não compreendemos, os mecanismos, e aí vamos denominá-las de milagre. Porque o que nós vamos obtendo na vida é resultado de uma construção. E construir dá trabalho. Construir é sinônimo de sacrifício. O único local onde construção é um piscar de olho são nas telas do desenho animado. Nada é um piscar de olhos. Nós começamos a ser engolidos por essa falseta ao nos apresentar o que seria uma relação. Nós começamos a crescer e vamos vendo o que é que vai nos atraindo para a relação com o outro. Como todo animal, que é o que somos, começamos a ser impelidos a isso quando os hormônios começam a aflorar a pele. E aí aparece o desejo enquanto ferramenta de aproximação e que garante a perpetuação de nossa espécie e faz com que nós possamos olhar o outro dentro desse desejo. Com alguma ressalva, porque a espécie humana, o prazer, a atração pelo outro pode ocorrer dentro de um enquadre que não levará à perpetuação da espécie. Por quê? Porque o contato sexual pelo prazer, ele pode ocorrer de várias formas que não vão culminar nisso. Mas vejamos, vamos em quadro do que seria a constituição da família nuclear, que vimos aí anteriormente, que hoje ela é muito pleomórfica, graças ao que a sociedade já caminhou. E partimos de uma falácia. Eu me apaixonei, eu amo fulano, eu amo ciclana. Aonde? Aonde? Aqueles que não estão ainda vivendo a 2 irão viver. Mas pergunte aos seus pais, ou a pessoas que já se conhecem, estão vivendo há mais tempo. Você dorme e acorda com o indivíduo, com a criatura. Você conhece? Você não conhece. Imagine quando você vê que você está se relacionando por alguns dias, alguns meses, ou mesmo alguns anos. Você não conhece a criatura. Então, como é que essa descrição é verdadeira? Como se amor fosse algo que surgisse numa química. Amor é construção. Amor requer respeito. Amor requer admiração. Amor requer cumplicidade. Se não existe respeito, não existe admiração, não existe cumplicidade, o que existe não é amor. E é assim que nós nos unimos dentro de uma falácia de um amor que não existe, não existiu, nem nunca existirá, caído do céu.
Os relacionamentos, que são relacionamentos edificantes, que estão aí durante alguns anos, e de fato, que ainda levando a um crescimento por cumplicidade dos dois, eles foram construídos. Eles não caíram do céu. Então, ou seja, integrar habilidades e aptidões, ou seja, integrar aspectos que levam à ampliação da consciência do espírito, é secundário ao trabalho. É secundário ao trabalho. Contudo, nosso modelo social, ele é muito tido no sentido de uma contínua e eterna disputa. Nós estamos continuamente disputando uns com os outros. Ou seja, eu me afirmo sobre o outro. Eu me afirmo sobre o outro. Nós não conseguimos ainda criar uma ambiência de sociedade em que a empatia seja o elemento que predomine. Eu me vejo no outro. Não. Eu vivo em contínua competição com o outro, por ser melhor, por dizer que o outro quer ser melhor do que eu. É sempre uma competição. Eu não consigo me enxergar em empatia com o outro. E isso vai gerando elementos que vão se repetindo. E, voltando ao início da minha fala, é porque eu entendo que não há desobsessão. Desobsessão, às vezes, soa para mim como exorcismo. Não é a mesma coisa. Mas eu estou dizendo soa. Para quem acha que desobsessão entrou naquela sala, tirou quem estava em cima de você, que eu estou falando metaforicamente, e acabou o problema. Seres humanos se conectam por afinidades. Quando algo é avesso a você, você não se conecta com ele. Então, seres humanos se conectam por afinidade. Significa que quem está próximo a você, há algo entre vocês dois em comum. Há algo entre vocês dois em comum. E isso só se dissolve se ou você ou ele sai desse modelo de vibração. Ou seja, sai desse patamar de consciência sobre sua vida. Aí muda. É igual ao funcionário, aonde ele é dedicado, chega no horário, faz tudo lá direitinho, e o chefe, há anos, só promove os outros. O esquece, faz de conta que ele inexiste. E ele fica há anos falando mal desse chefe. Ou o contrário, um bom religioso, né, que bota o rabo entre as pernas, não fala mal para não ser, tido como alguém, de má índole, alguém que pensa mal sobre o outro, ambos errados. Pois nem enfiar o rabo entre as pernas e ficar calado, nem muito menos falar com do chefe, muda a realidade alguma. Por que ele ainda se mantém naquele emprego? Porque há uma afinidade entre ele e o chefe. Uma delas é quando ele é aquele religioso que mete o rabo entre as pernas e não pode, não fala mal, não descreve, não bota o seu ódio, o seu rancor, a sua angústia, a sua revolta para fora. E aí, ótimo, porque aquela relação que mantém os dois é porque ele é o elemento que simboliza, certo? Para o meio externo, que aquele indivíduo está sendo constrito na sua fé. O que eu estou falando de empregador, podem tomar como sinonímia parceiro conjugal, que é a mesma coisa. Já o outro que vive falando, e metendo malho, porque não, e comprovando que realmente ele é uma pessoa esforçada e tudo, a mesma coisa. Estão ali junto pela afinidade. Porque no momento que ele rompe a afinidade, o que é que ele faz? Espera aí, eu vou perder tempo falando de fulano? Não, eu vou estudar, eu vou me qualificar, eu vou procurar outro emprego e vou adiante. Fulano não é uma âncora para mim.
Para que perder tempo falando mal dele? Do outro lado, se eu sou aquele religioso contrito, com o rabo entre as pernas, para dizer que sou santinho, e vai para onde, meu irmão? Quando o negócio aperta, que vem lá de dentro, porque ser santinho, da boca para fora é fácil. Agora, dentro do seu coração, porque aquele que é dentro do coração, ele até vai continuar ali mesmo, porque ele está até na dele. Não tem outras aspirações, não. E ele, o contrário, sabe o que ele vai fazer? Ele vai de coração orar pelo chefe. Orar pelo chefe. Porque o chefe não é algo que compete com ele. As aspirações dele estão em outro nível. Agora, enquanto ele está ali, naquela afinidade com o chefe, ele continua. Compreenda esse chefe também como cônjuge. Continua. Relações viciosas. Então, qual é o valor da palestra pública? Nos chamar a atenção para abrir os olhos, no sentido de que somos nós os gestores de nossas próprias vidas. Não podemos delegar ao outro poderes de nos acorrentar. Porque quem está se acorrentando somos nós. Nos acorrentando ao quê? A um padrão. Por isso que João se separa de Maria, casa com Josefina, com Carla, com Sandra. No final, ela casa até com Carlos. E o problema continua. Porque ele identifica um problema no outro. Toda relação, o problema é dos dois. Como já dizia minha bisavó, quando um não quer, dois não brigam. Então, se existe aquilo, é porque há uma afinidade ali que está sendo mantida. Se eu não resolvo, o que é que acontece? Me separo e automaticamente, pela lei de atração, semelhante atrai semelhante. Vou atrair outro igual. Ah, mas no início não era assim, depois ficou. Ninguém não era assim, depois ficou. O meu encanto encobriu o que o outro já era e sempre foi, e não me permitia enxergar, porque eu mesmo vendava os meus olhos. E aí vai pulando de parceiro em parceiro, ou de empregador em empregador. Eu quero ser reconhecido pelo meu chefe, ou eu quero me sentir pleno naquilo que eu faço? O que é que eu quero? E isso é importante, porque ao vermos e olharmos a vida dentro de um tom, nós criamos um padrão. Ou seja, o padrão é, ou eu falo mal, ou eu dou uma de bonzinho e fico ali engolindo sapo. Coisas parecidas, semelhantes, não são iguais. A ideia não é essa. Porque quando eu digo que quando entra naquele salão, e aí, lógico, eu fiz aqui uma distorção de desobsessão, comparando com a ideia de exorcismo, é porque alguns veem assim. Vai chegar ali, vão tirar esse encosto de mim. Vão retirar esse espírito ruim de mim. Primeiro, saia da ignorância. Quem está agregado a você não é um animal, não é um bicho, não é um monstro. É um outro ser humano igual a você. Igual a você. Igual dentro da categoria de humano. Semelhante, levando em conta as diferenças deles e suas. É uma pessoa. Então, o que é que acontece por muitas vezes? Essa pessoa é atendida lá dentro. Junto com toda a equipe espiritual, que é quem faz esse atendimento, porque vamos imaginar que se você encarnado, os problemas cruciais de sua vida não se resolve em 10, 15 minutos, imagine de alguém que está, às vezes, há anos, décadas, séculos, vinculados a um momento que viveu com você. Não vai se resolver em 15 minutos, 5 minutos. Não é pelo aquele diálogo, é todo um conjunto do acolhimento dos espíritos, de possibilitar uma ambiência de reflexão, para que ele dê um passo, desperte, para que aquilo que se passou ficou lá atrás. Que ele ou ela que lá dentro está sendo atendido, está trazendo isso na consciência como se fosse hoje, aqui e agora. É fazê-lo despertar para entender que a vida
continua. Para você estar encarnado e estar desencarnado, é porque a vida continua. E se a vida continua, ele pode dar à vida dele um outro rumo, um outro sentido. Então, aquilo que acontece lá dentro não é um movimento de expelir espíritos vinculados a encarnados. Não. É um movimento de buscar compreender aquela pessoa. Então, isso começa aqui. Por quê? Porque se você faz o mesmo movimento, e você começa a partir do trabalho da palestra pública a fazer reflexões no seu dia a dia, você vai perceber que existem semelhanças. Mas não há igualdade. Cada situação é diferente da outra. E aí, então, começamos a despertar para a necessidade de perceber que o olhar precisa ser transformado. Então, o trabalho, a ideia dessa atividade é que ela seja um elemento de transformação, não só para esse que está aí anexado a você, não. É para você também. Principalmente porque, na grande maioria das vezes, nós ensinamos pelo exemplo. A gente quer que o espírito se desligue de nós. Porque ele está vinculado com a raiva, com a revolta, com a angústia, com o egoísmo. Sim, e você? Como é que você lidar com isso no seu dia a dia? Não vale fazer aquele papel de religioso com o rabo entre as pernas, não. Quando eu brinco dizer com o rabo entre as pernas, é que em vez de revelar o que é, certo? Se constringe para pousar de bonzinho. Ninguém é bonzinho. Todo mundo tem dentro de si o potencial de fazer também o mal. Tem dentro de si o potencial também de agredir. Alguns são perspicazes, pois sabem enfiar o dedo exatamente na ferida. É um potencial nosso. Então, a ideia de mudar esse olhar começa com essa atividade. Poxa, eu estou por um processo que está me mobilizando, ou seja, ele está interferindo no cotidiano da minha vida, e eu precisei buscar um tratamento, um acolhimento, e aí por isso eu estou indo no centro, porque eu sei que há problemas dentro da esfera biológica, que são problemas orgânicos, dentro da esfera psíquica, dentro são aspectos psicológicos, há problemas dentro da esfera espiritual, porque somos seres biológicos, psicológicos e espirituais. Então, há distúrbios que contemplam essas três dimensões, e há distúrbios que estão mais concentrados em uma do que a outra, e às vezes uma abordagem mais pontual em uma ou na outra ameniza a situação. Ameniza, não resolve. Porque vamos entender que todo o processo que está ali me mobilizando, não está mobilizando o meu corpo. Está mobilizando a mim, espírito que sou. E se está mobilizando a mim, espírito que sou, isso só se resolve quando aquela questão se resolve. E aquela questão só se resolve quando eu integro o sentido pelo qual ela veio a mim. Então, é esse aprendizado transformado em sabedoria. Porque o que é sabedoria? Quando eu estou falando aprendizado transformado em sabedoria, é que cada um aqui tem suas dores. Cada um. E alguma coisa está aprendendo com ela. Agora, quem já aprendeu a fazer dessa experiência um elemento que guia a sua vida para se tornar cada vez melhor. E vamos entender que cada vez melhor significa cada vez com você mais inteiro consigo mesmo. Isso é a sabedoria. É fazer da experiência que eu vivencio um elemento de aprendizado que se torna norteador da minha vida para eu dar a ela a direção e o sentido que são necessários para eu me perceber inteiro comigo
e estando inteiro comigo, não colocar nos ombros de ninguém aquilo que é responsabilidade plena, total, minha. Então, a partir daí, passo eu a ser a mão que estende ao outro. Porque eu não preciso mais do outro para me validar. Eu não preciso mais do outro para me validar. Eu olho para o outro com empatia, compreendendo que a agressão que ele faz, a forma dele reagir, que às vezes é uma forma que eu não gosto, tem a ver com os processos que ele está passando. E que ele não está ali para me agradar. Porque nem amigo deve ser assim. Se você conhece alguém que é seu amigo e só está lhe dando tapinha nas costas, só lhe falando coisas que lhe agrada, não é seu amigo. Não é seu amigo. É aquele que diz a você o que é preciso. Porque ele não está ali para cumprir tabela. Ele não está ali para viver de aparência. Ele está ali e se preocupa com você. É assim que a relação verdadeira se dá. Então, vamos começar então a observar que há essa necessidade de mudança do olhar. Porque é essa mudança do olhar que, se você desenvolve aqui e agora, primeiro, lhe desconecta do chefe hipotético que eu criei. Então, Fernando, você está dizendo, como você disse, que era o chefe, podia ser o cônjuge, que eu tenho que me desconectar do meu marido, da minha mulher? Estou sim. Você deve se desconectar da sua dependência. Porque você é um espírito e ele é outro. Ela é outra. Conviver não é se tornar um bengala do outro. Conviver é o contrário. É um ajudar o outro a se tornar cada vez mais inteiro, para estar de pé. Porque se o outro está de pé, inclusive, e você falseia, ele estende a mão e lhe segura. Agora, se você alimenta o outro numa dependência, quando você falseia, vão os dois. A ideia é nós começarmos a mudar um olhar que nos capacite ver ambos os lados que existem em nós. Mas olha que aí eu estou sendo pobre. Eu estou usando ambos os lados para falar só de dois. Mas uma coisa que fica marcante, que é às vezes o que acontece naquele salão, é que o indivíduo está conectado a você e ele só vê duas hipóteses. Ou está com você, ou lhe libertar. Como se só existissem essas duas hipóteses. É o primeiro elemento que faz com que ele se veja acorrentado. Tanto que sabe o que às vezes a gente diz a alguns? E é verdadeiro mesmo? Eles estão assim, digamos, extremamente revoltados com as lembranças que ele tem. E imagine que a lembrança foi algo simples, você não fez nada demais assim, não. Imagine que você era um déspota, e aí, com raiva deste agressor, você fez uma coisa simples. Pegou um caldeirão, botou as brasas de baixo, amarrou o seu algoz de pé dentro do caldeirão e botou água para ferver. E foi olhando até se consumar. Só isso. E por isso que ele vive aí, aprisionado a você. Só por uma besteira que você fez. Sorrindo, enquanto ele cozinhava vivo. Sorrindo. A ideia, então, é o quê? Ele lhe liberta ou ele lhe persegue até conseguir o intento dele? Às vezes é o seguinte, meu irmão, vem cá. A criatura está lá, toda deformada perispiritualmente. Porque é algo que a gente não vê. Mas, da mesma maneira que sentimentos positivos nos deixam mais leves, mais suaves. Os sentimentos negativos nos deixam com uma face, com uma aura pesada. Esse peso pode deformar o perispírito do desencarnado. E ele aparecer como verdadeiros monstros. Ou, ao contrário, com formas animais, zoantropia, certo? Ou aquela que é muito mais conhecida, como a forma licantrópica, né? Em forma de lobo. Ou seja, ele se deforma. Fica uma coisa horrível de se ver.
por causa desses sentimentos. E lógico, aquilo às vezes também vai estar causando ali uma dor intensa, que pela revolta que ele tem contra você, ele não consegue se aperceber. E às vezes ele diz o seguinte, ele diz, eu quero acabar com aquela criatura. Tá, mas vamos fazer o seguinte, se trate primeiro. Aceite o auxílio. Vamos ajudar aí, você que está todo torto, todo deformado. Vamos dar uma respirada, pegar um oxigênio, começar a se tratar. E depois eu posso voltar? Pode, se você quiser, porque aqui a casa não prende ninguém, nem encarnado, nem desencarnado. E aí a pessoa, quando aceita aquilo, que começa a se tratar, e começa a melhorar, desperta. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou acabando com a minha vida. O que é que eu estou fazendo? Vou voltar para aquilo de novo? Não. Ele começa a se enxergar. Então, é essa hipótese, que eu coloquei 2 aí, mas é se pensar em mais de uma possibilidade. Frente à sua questão, ao seu problema, que você está enfrentando agora, mais de uma possibilidade. Mas, Fernando, como é que eu vou pensar em outra possibilidade? Porque eu soube que eu estou com um câncer, já com metástase distribuída por várias partes do corpo, certo? Eu vou morrer. Eu vou dizer para a pessoa, vai morrer mesmo. Você, corpo, não você, espírito. Agora, o que você pode fazer com esta vida que ainda lhe resta no corpo físico, utilizando ele como veículo de contato com o outro? Existem milhares de possibilidades. Milhares de possibilidades. Então, dê um sentido para esse tempo de vida que você ainda terá nesse corpo. Não fique apenas na revolta, na lamúria, chorando pelo que está acontecendo. Perceba, você é um espírito imortal. Da forma que você desencarnar, é a forma que você vai despertar, acordar do outro lado. Você quer acordar como? Do outro lado. Não é mágica. Ah, mas eu vou encontrar uns anjos para me receber, eu vou encontrar Bezerra de Menezes. Eles podem até estar lá, só que se você não estiver em paz de espírito, você não enxerga. Um dos nossos descritos como mentores espirituais, do nosso amigo Chico André Luiz, quantos anos ele levou, deitado lá naquele lamaçal, sem conseguir perceber ajuda, que quando a ajuda chega para ele, anos depois, ele diz, mas por que vocês vieram agora? E eles dizem para ele, não, viemos desde o primeiro dia, só que você não enxergava. Para a gente entender isso, vê quando você está naquela briga, naquele atrito, ou com Dona Maria, ou com o seu João, né? Ou no trabalho, que o outro está falando para você, você nem escuta. Depois que tudo aquilo acaba, você diz, é mesmo, rapaz. É porque envolto em uma carga emocional intensa, você lacra seus ouvidos. Então, esse é o que acontece com o espírito que está lá dentro desse contexto. Então, se eu começo a perceber nisso, e se eu começo a conseguir criar uma conexão de similaridade entre o que está lhe sendo dito aqui, quanto ao perispírito do desencarnado, eu posso entender que eu sou corpo, perispírito, espírito. O corpo vai embora. Tem uma ligação entre o corpo e o perispírito chamada duplo etéreo, que quando desencarna, ela se desfaz. Fica o perispírito com todas as suas outras características. Então, significa que se o desencarnado tem um perispírito para se deformar, eu também tenho. Então, como lidar com isso? Saindo desse véu de uma falsa inocência, de acreditar em coisas que se cristalizam por um estalar de dedos. Ou seja, a pessoa com quem você está, construa uma relação o mais edificante possível. Construa com essa pessoa uma relação mais salutar possível. Porque quando eu estou dizendo possível, é porque para cada um vai estar em um grau diferente. Só que mobilize em você a ação de uma construção de uma relação que seja edificante. O que é que eu vou estar chamando de edificante? Algo que melhore em algum nível você e a outra pessoa.
melhore o nível de relacionamento. Melhore a forma de lidar com as coisas quando vocês estão ali juntos, ou possibilitando fazer, mesmo quando estamos separados. E aí, para isso, esse olhar que eu coloquei aí, com duas possibilidades, em cores diferentes, ele precisa mudar a partir de alguém muito especial. E esse alguém muito especial não é o outro. A pergunta que eu preciso fazer é: como eu posso ver de outro jeito? Ou seja, se eu estou vendo de um lado, como é que eu posso ver do outro lado? Como é que isso em mim pode ser diferente? Porque nós, mais uma vez, nessa ilusão, vivemos no movimento de achar que é a cobrança do outro que faz com que o outro mude. Olhe para você mesmo. Em que foi que você mudou porque alguém lhe cobrou? Você só muda, velhinho, quando a pedra dói no seu sapato. Ou seja, você só muda quando você é mobilizado por alguma coisa. E não é o discurso do outro. Normalmente é a dor. Mas não precisa ser só a dor. Pode ser o despertar da consciência. Que justamente ouvindo as palestras, lendo leituras que são edificantes, se você tiver de coração aberto, aquilo toca você. E aí, então, aquela conjuntura que propiciava aquele espírito estar anexado a você, não é mais igual. Ele não consegue. Ele não consegue. Então, o defenda-se é justamente isso. Não faça dos seus olhos arautos para maledicência dos outros. Não faça dos seus ouvidos instrumentos para propalar o que seja prejudicial para a vida do outro. Não transforme as suas palavras em lanças sobre o outro. Não coloque os seus braços à mercê para servir de uma ferramenta a agredir o outro. Porque o que você está fazendo ao outro, você está fazendo a quem? A você mesmo. Você só não tomou consciência daquilo. Porque quando a gente fala em padrão vibratório, que faz com que o espírito se conecte a você, não é uma tremedeira no corpo, é como andam os seus pensamentos, ideias e emoções. E aí precisamos olhar que é preciso enxergar essas duas coisas. Porque quando eu brinquei do religioso com o rabo entre as pernas, é que aqui no centro, alguém pisa no pé dele, aquele que estava com unheiro, né? Mas está no centro e diz: não, fique tranquilo, não foi nada não. E lá fora, o que é que ele faz? Por menos do que isso, ele quer matar um. Então, a ideia não é essa, não. Não vamos construir em nós sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Porque aqueles espíritos que vão ser atendidos lá dentro, muitos deles estão vivendo uma realidade, essa realidade. São um fake por fora e não conseguem se enxergar por dentro. E tem uns que dizem assim: não, mas eu sou miseravão mesmo. Nada. Miseravão nada. Ele está usando a agressão como forma de esconder o seu próprio sentimento de fragilidade. O seu próprio sentimento de inferioridade. Porque quando eu não consigo construir a empatia com o outro, que cria uma relação de troca, eu só consigo construir uma relação de sobreposição sobre o outro. Eu preciso sobrepor o outro para dizer que o mais forte sou eu. Quando eu sei que eu também tenho, por que eu preciso sobrepor o outro? Eu não preciso. Ele caminha e eu caminho também. Então, mais uma vez, são espíritos, assim como nós, ainda mergulhados na ignorância. E se nós queremos fazer com que essa palestra que eu estou falando não seja só aqui, faça. E dê isso como exemplo, que eu acho que a maioria dos tratamentos iniciam com 4 sessões, certo? Durante essas 4 semanas, passe o dia fazendo reflexões positivas. Agora, não é aquela reflexão fake, certo? Como o exemplo que eu dei de um algoz para com o outro, que cozinhou o outro na panela, lá aos poucos. E aí, ele chega para mim e diz: eu quero matar ele. Eu digo: se fosse eu queria matar também.
Mas eu quero cortar em picadinho. Eu digo, não, eu queria cortar tipo aqueles carpaccio, acordado, sem anestésico. Agora, a diferença é o seguinte, eu tenho que primeiro assumir quem eu sou, os sentimentos que vêm a mim, as emoções que brotam de mim, porque esses elementos descrevem o meu padrão naquele momento, nesse momento da existência. Agora, a partir daí, eu vou usar o quê? O crivo da razão. Tem sentido eu fazer isso? Na realidade, se eu matar aquela criatura, isso vai me melhorar em quê? Morreu, acabou. E eu continuo com a mesma dor, com a mesma solidão, com o mesmo problema. Porque o que o outro passa não muda você. Então aí, é sensato eu fazer isso? Não. Ah, mas aquilo me vem, ó, na garganta. Então eu vou me educar. Quando me vier na garganta, não é hora de eu conversar. Eu posso conversar depois. Porque é essa a proposta que o Espiritismo traz, que quando eu fiz uma sinonímia de distorção, de, como alguns veem, a desobsessão, como exorcismo, aquilo mágico, não é isso. O Espiritismo vai usar uma frase muito significativa, que a gente vai pensar em amar, e ele vai dizer que o que é necessário além disso? É necessário que você, o que? Instruí-vos. Amai-vos, mas instruí-vos. Quanto mais eu vou me instruindo, eu começo a olhar o quanto talvez desse amar seja apenas para as pessoas verem, e não seja verdadeiramente o que eu estou vivendo em meu coração. E isso é importante, porque olhe Madre Teresa, as cartas de Madre Teresa, falando da querela dela com Deus. Imagina aquela mulher pequenininha que fez bem a tanta gente, questionando lá as querelas com Deus. Vamos acreditar no relato histórico de Assis? Se jogando nos roseirais para lidar com suas próprias questões lá, instintivas. Ou seja, todos nós somos humanos. Então, precisamos sair de uma visão, de uma pureza que não existe. Agora, é entender que um relacionamento, certo, produtivo, construtivo, podemos estabelecer. Eu posso não gostar de qualquer um de vocês, não gostar a ponto de querer, certo, fazer churrasquinho. Mas estamos trabalhando na mesma empresa. E se o chefe mandar a gente fazer o serviço, não vai ter que fazer junto? Não vai ter que se engolir um ao outro e fazer? Vamos aprender que isso é para a vida. Para que a gente possa perceber, às vezes, dentro do seio familiar, dissabores no outro que está ali convivendo conosco. Mas venha cá, estamos na família para criar o quê? Para construir o quê? Então vamos trazer isso em mente. E aí ser esse agente para construir aquilo que edifica. Porque aí nós vamos começar a perceber isso que Clarice Lispector disse tão bem, né? Eu sou sim, eu sou não, aguardo com paciência a harmonia dos contrários. Em mim há as duas faces, os dois lados. E eu não preciso pousar de mocinho, nem de santinho para ninguém. Ah, você precisa fazer o bem. Eu preciso fazer o bem, sem negar a mim mesmo. Ah, mas se lhe pedir ali, eu sou médico. Ah, lhe pedir ali uma consulta por caridade. Se eu tiver a fim de fazer, eu vou fazer. Se eu não tiver, eu não vou fazer. Eu não tenho que fazer uma consulta só para pousar de caridoso, de bonzinho. Isso é irreal. Então, é essa a ideia. Como é que nós vamos nos olhar? Mas, Fernando, e quando é na relação com os filhos? Porque às vezes a gente dá vontade de apertar o pescoço da criatura, né? Como a criatura dá vontade de apertar o nosso também, né? Estamos na adolescência, eles achando que nós estamos errados e nós querendo também que ele se modifique e dá nos nervos, né? Mas espera aí, esse sentimento é natural. Agora, é isso que eu vou fazer? É isso que eu queria receber se eu estivesse nesse lugar? E a gente tem que começar a pensar. Ou seja, é uma forma de pensamento que me leve a me colocar no lugar do outro. Porque assim, deixamos de construir uma hipótese de haver só
um lado, e conseguimos sair dentro dessa ideia, que é a ideia de um ser divinizado. Olha, tem uma pessoa que eu adoro, que se chama Jesus. Nunca deu uma de gostoso. Mas você não sabe falar de Jesus e que ele nunca deu uma de gostoso? Que palavreada é esse? É assim. Jesus nunca deu uma de gostoso. Ele disse, se tiverdes fé, fará mais do que eu fiz. Ele nunca deu uma de ser melhor do que ninguém. Ele sempre disse, você pode ir além. Por isso que eu não baixo a cabeça a ninguém. O homem que eu mais admiro me chamou para ser parceiro lado a lado. Por que eu vou ser submisso de alguém? Eu vou admirar. Porque às vezes é aquilo que me impulsiona também. Mas eu não vou fazer o quê? Me colocar como cego seguidor. Porque para mim nem Jesus quis isso. Nem Jesus quis isso. Vamos ser seguidor de Jesus. Não. Jesus serviu de exemplo, aprenda com exemplo, faça a sua história. Faça a sua história, seja exemplo para alguém também, não por imposição, seja exemplo daquilo que vai constituir no viver. Essa é a proposta, para nós sairmos dessa imagem aí idolatrada de algo divinizado e vermos que coisas simples são belas. São dois meninos, numa chuva, e eles embaixo no guarda-chuvinha ali, compartilhando um com o outro. Sabia que o que falta, a maioria de nós, é conseguir olhar para isso e ver o valor disso. Nós deixamos de ter essa sensibilidade de valorar pequenas coisas. Nós passamos a ter a aspiração de valorar só grandes coisas. E esquecer que, às vezes, as grandes montanhas é fácil de contornar, mas aquelas pedrinhas do dia a dia que anda descalço é insuportável. Então, valorizar as pequenas coisas nos seus sentidos mútuos, tanto de positivo quanto de negativo. Mas, principalmente, olhar para algo assim e conseguir ver algo de belo. Quando nós vamos começando a fazer esse movimento, nos tornamos capazes de fazer isso. De sair da posição de sofredores, de perseguidos, para ter alguém capaz de ver uma luz lá no horizonte. Esse sol do horizonte é para cada um de nós. Agora, a gente tem que saber enxergar. Por que está lá? Porque Deus não é castigo nem punição. Deus é misericórdia. Então, nós precisamos aprender a enxergar assim, para ver que essa misericórdia está na simplicidade. Não está nas coisas glamourosas, luxuosas, está no simples. Valorize acordar de manhã em paz, consiga com a vida. Ir para seu trabalho, chegar lá, dar o melhor de si, atender o outro com respeito. Atender o outro tendo todo o compromisso naquela função que você assumiu. Que você depois retorne para a sua casa, olhe, é seu lar. Com toda a dificuldade que tem, ali que você repousa a sua cabeça. Ah, mas eu tenho um problema. Entre nele com a posição de não contribuir para mais problema. Não tem o que fazer? Entre em silêncio, jante e ore. Entre em oração. A oração transforma primeiro o seu coração e depois de quem está junto de você. Porque são essas coisas simples que vão lhe ajudar a refletir, certo? De uma maneira mais honesta. De uma maneira mais honesta. Vivendo na proporção que você tem, no momento atual. Para que a partir daí você possa criar uma proposta de passos com as suas pernas. Porque se você não tem vocação para falar em público, o que é que adianta estar se imaginando, Fernando, para chegar aqui e falar? Não vai falar. Agora, se você tem, não, eu tenho dificuldade de falar em público, mas eu tenho facilidade de fazer uma outra coisa, seja bom naquilo que você faz. Ah, mas eu quero falar em público. Faça um trabalho com a fonoaudióloga. Faça um trabalho com um terapeuta para perder a inibição. E aí se proponha a falar. Vou falar para não sei quantas pessoas. Não, começa a falar com grupos pequenos. E você vai galgando passo a passo. Essa é a ideia. Porque quem faz uma reflexão honesta consigo mesmo, consegue perceber que há um caminho, que é só seu.
Aquele barquinho é só seu. Mas meu tchutchuco, minha tchutchuca, para ir comigo, não vai. O caminho é só seu. Você tem que ter essa inteireza de entender que o caminho é seu, para que você até propicie que alguém ande lado a lado. E não ficar esperando que alguém, certo, faça a mágica. Aí nós vamos começar a perceber que quando você começar a compreender isso, seus dias vão ter uma tonalidade diferente. Uma tonalidade diferente. Porque em vez de você estar focado só nas grandes aquisições, você está focado em conseguir tomar um café da manhã em paz. Em almoçar sem correria. Em chegar à noite, botar a cabeça para dormir e se desligar das coisas do dia a dia. Fazer a sua oração, estar em paz consigo, em paz com Deus. Então, esses caminhos nos levam a poder entender que dignidade, harmonia, equilíbrio entre consciência e conduta não ocorrem do acaso e nem se podem improvisar. Essas virtudes devem ser conquistadas no dia a dia, mediante seu exercício perseverante. Isso é desobsessão. De tornar consciente da sua atividade, da sua função, da sua tarefa, para que você saia desse status. Então, essa é a proposta de sacrifício. É o sacrifício que vai ajudando cada um de nós a se transformar. Aquele relógio está certinho, tá? A se transformar. Porque achar que alguma coisa vai cair do céu sem sacrifício é tolice. É literalmente tolice. Agora, como é saboroso quando você se percebe fazendo as conquistas com seu suor, com seu esforço. E qual é o sabor disso? É que você diz, se eu cair de novo, eu levanto. Levantei uma vez. Agora, se você se habitua a fazer dos outros a sua bengala, se você cair, vai levantar, só se a bengala estiver perto e disponível para você. Se tiver lhe trocado por uma 25, já foi embora. Se tiver lhe trocado por um outro, já foi embora. Então, a ideia que, então, os espíritos trazem, quando aplicam o passe aqui, como vai ser seguido o passe dos encarnados, e é um passe que as energias espirituais estão aí presentes, é para que você passe a acreditar em suas pernas. Passe a acreditar em você. Passe a acreditar que tudo muda, tudo se transforma a partir do momento que você faz o seu movimento, o seu esforço, para que isso se torne real. Ou seja, a mensagem, o sentido da mensagem, defenda-se. O defenda-se é transforme todos os dons que Deus lhe deu em ferramentas para o seu próprio aprimoramento. Aprimoramento no se autoconhecer e aprimoramento para nesse autoconhecimento ser cada vez mais sincero, honesto e verdadeiro consigo mesmo. E dessa forma, então, você está pleno. Essa é a ideia, para que a gente possa, então, voltar ao nosso primeiro slide. O amor é a força propulsora do universo. Que antes de ser propulsor para qualquer um, tem que ser propulsor para mim. Porque é fácil prescrever amor para o outro. Vá tomar a sua dose. Vá tomar a sua dose. E fazer com que, então, você seja essa semente a florescer. E, em vez de impor o amor para os outros, exale o amor aonde você está.